Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai continuar nossas aulas sobre a Segunda Guerra Mundial e a temática da aula de hoje vai ser a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A gente viu, quando a gente falou sobre a Primeira Guerra Mundial, eu falei para vocês que na Primeira Guerra Mundial o Brasil declarou guerra quando a guerra praticamente acabou e a gente não teve assim um exército brasileiro se formando e indo para lá. A gente teve algumas coisas que foram enviadas, é, mas não tivemos uma participação efetiva. Já na Segunda Guerra Mundial, o cenário é um pouquinho diferente. O Brasil acaba participando durante mais tempo, né? Então a gente vai ver nessa aula como é que era a postura do governo Vargas diante desse acontecimento de repercussão mundial que foi a guerra, né? Qual o motivo que levou o Brasil a declarar guerra ao eixo, no caso lá da Alemanha. Vamos falar um pouquinho sobre política da boa vizinhança do governo dos Estados Unidos e como foi a participação da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, nesses conflitos. Então vamos lá. No início, gente, nos primeiros anos da guerra, o Brasil, né, o governo Vargas, adotou uma postura de neutralidade, ou seja, não se posicionou. Isso porque o Vargas foi bem sagaz no sentido de que eles estavam lucrando bastante com a guerra, especialmente com o fornecimento de borracha e também de aço, que são matérias-primas necessárias para manter a máquina de guerra, né? E o Brasil acabava vendendo para todo mundo e ia lucrando bastante. Então, enquanto deu, o Vargas se posicionou de forma neutra. Porém, a gente não pode esquecer que Getúlio Vargas era um governo totalitário, inclusive chamado de fascista por algumas pessoas. Esse governo fascista, autoritário, ele acabava então coincidindo com o cenário do eixo, que era Itália e Alemanha, né? Então sempre foi evidente que, apesar da neutralidade, o governo Vargas, o Vargas especificamente como pessoa, ele nutria uma certa simpatia pela Alemanha e pela Itália, né? O que faz com que a gente pudesse afirmar que a grande possibilidade naquele momento era, né, se tivesse que escolher um lado, acabaria indo para o lado da Alemanha. Porém, quando os Estados Unidos entram na guerra, o cenário acaba mudando. Né? Os Estados Unidos ele vai ser talvez um dos grandes motivos do Brasil ter se sentido obrigado a se posicionar por conta de algumas necessidades do governo estadunidense na guerra. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a política da boa vizinhança, que foi uma política criada, uma estratégia, né, uma política de relações internacionais criada pelos Estados Unidos ainda na década de 30, com muita força na década de 40, e que demonstra como para os Estados Unidos era importante que a América Latina, especialmente o Brasil, se posicionasse do lado deles na guerra. Né? Então, com essa proximidade do governo brasileiro com o lado do eixo, acabou trazendo alguns receios para os Estados Unidos. Entre esses receios, a gente tem, por exemplo, a questão de estratégia militar. Se a gente for pensar, pegar o mapa da América, América Latina, o maior país é o Brasil. E a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial ela não teve nenhum conflito na América. Né? Os conflitos eles estavam restritos à Europa, Ásia e África. E aí, então, pense que se o Brasil entrasse na guerra do lado da Alemanha, era um bom espaço para que o exército alemão tivesse uma base e pudesse, então, levar os conflitos para a América e talvez invadir os Estados Unidos. Então, do ponto de vista estratégico, seria uma grande ameaça para os Estados Unidos se o Brasil, pelo tamanho que ele se posicionasse do lado da Alemanha. Lembrando que, nesse momento, a Argentina já estava do lado da Alemanha, a Argentina foi para o lado do eixo, então seria Argentina e Brasil, ou seja, muito mais da metade da América do Sul estaria, então, do lado da Alemanha. Então, esse é um dos motivos que fez com que os Estados Unidos ficasse um pouco receoso. Outra questão é que os Estados Unidos eles estavam interessados em ocupar uma base militar que é situada no Nordeste, mais especificamente no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, para quem não sabe, é o ponto mais a leste do Brasil, então é o ponto que seria mais próximo da África, e a gente tinha a ocupação do eixo no norte da África. E uma das estratégias militares dos aliados era invadir a África, expulsar a galera do eixo dali, e a partir daí subir pelo mar Mediterrâneo e conseguir entrar na Itália por todos os lados, né?
entrar na Europa por todos os lados, nesse caso, através da Itália. E isso foi o que realmente aconteceu. Só que para os Estados Unidos, então, por questões estratégicas, é importante ocupar essa base militar, porque dali eles poderiam fazer ataques com mais precisão no norte da África. E aí, então, a gente tem uma proximidade de acordos entre Brasil e Estados Unidos, até mesmo antes do Brasil entrar na guerra. Um dos mais famosos vai ser um acordo feito entre o Vargas e o Roosevelt, que eles vão definir, no caso, então, que a base aérea vai ficar com os Estados Unidos, e os Estados Unidos vai ajudar a criar a Companhia Siderúrgica Nacional, que é uma das grandes empresas estatais criadas no governo Vargas e que, na verdade, teve bastante apoio financeiro dos Estados Unidos. Fazia parte do acordo. A gente cede uma base militar no Nordeste e vocês auxiliam a gente na criação da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, isso já é um acordo bem importante que vai anteceder a posição do Brasil de ficar ao lado dos Estados Unidos na guerra, né? Para isso, então, para que conseguisse essa base militar, para que impedisse que o Brasil se posicionasse do lado da Alemanha, a gente tem essa política da boa vizinhança, né? Que, basicamente, gente, ela tinha o propósito de estabelecer uma proximidade dos Estados Unidos com os países da América Latina. Para vocês terem uma ideia, existia um departamento que era financiado, fazia parte da Fundação Rockefeller. Eles criaram um departamento no governo americano que era um departamento o nome do departamento era Departamento de Proximidade, de Aproximação com a América Latina, algo do gênero assim. E aí, eu já li um artigo que um professor meu pesquisou sobre isso, e assim, gente, é absurdo o tanto de dinheiro, tipo milhões de dólares, que os Estados Unidos estava gastando para ter esse departamento, para produzir filmes. Muitos funcionários nos Estados Unidos e no Brasil, inclusive tinha funcionário desse departamento aqui em Florianópolis. E eles, então, se a gente pensar que foi no auge da guerra, porque isso é 41, 42, pensar que durante a Segunda Guerra Mundial, que é o momento onde os Estados Unidos já estavam gastando muita grana para se manter, né, para entrar e se manter na guerra, eles estavam usando muita grana para manter esse departamento de aproximação com a América Latina. Para vocês terem uma ideia de como era importante para os Estados Unidos que o Brasil se posicionasse do lado deles na guerra. O que esse departamento produzia? Basicamente, filmes pequenininhos. Eles eram curta-metragem. Geralmente, vocês encontram alguns no YouTube, e eu deixei lá no final o link de um deles, que é o Brazil at War, que é o vídeo que os Estados Unidos anuncia que o Brasil entrou na guerra do lado dos Estados Unidos. E aí o vídeo todo tem 10 minutos, são várias imagens da época, o vídeo é legendado, vocês podem assistir. E lá aparece assim, o Brasil entrou na guerra do lado dos Estados Unidos. E o que isso significa para nós? E aí começa a mostrar tudo que o Brasil tem para levar para a guerra. Então, é o maior produtor, não sei o quê. Tem a segunda maior marinha naval da América. Perde apenas para eles, obviamente, né? Enfim, isso demonstra o quanto que era importante para os Estados Unidos. Tem vários vídeos. Tem um que é São Paulo a Detroit brasileira, e aí mostra similaridades entre Detroit nos Estados Unidos e São Paulo. Tem um vídeo só sobre a região sul, e aí eles mostram quem é o gaúcho, falam de Curitiba e falam bem pouquinho de Santa Catarina, o que irrita. O vídeo acho que tem uns 11 minutos, e acho que tipo 2 minutos falando de Santa Catarina e o resto Paraná e Rio Grande do Sul. Mas enfim, é para vocês terem uma ideia do quanto que eles estavam dedicados a isso, né? Onde que passava esses vídeos? Geralmente eles eram exibidos no cinema, lembrando que naquela época a TV não existia. Então, para as pessoas terem informações da guerra, elas iam ver o noticiário no cinema. E aí, antes de exibir, o que as pessoas foram ver, eles exibiam esses curtas para as pessoas verem. E eles também criaram aqui no Brasil pontos de exibição. Inclusive, teve alguns que rolaram lá na Praça da Alfândega, no centro de Florianópolis, que tem a documentação falando da exibição desses filmes lá. Ou seja, eles exibiam nos Estados Unidos e no Brasil para criar essa relação de proximidade entre os dois países. E dentro disso, o mais famoso de todos é o Zé Carioca. Não sei se vocês lembram dele, esse papagaio aqui. O Zé Carioca, gente, ele vai ser criado pelo Walt Disney nessa época, dentro dessa política da boa vizinhança.
Ele vai aparecer pela primeira vez na animação chamada Alô Amigos, que é uma animação feita pela Disney que mistura personagens, atores reais e a animação. E eles dizem assim: estamos indo conhecer a América do Sul, América Latina. E aí eles entram no aviãozinho e aí param em várias cidades. E aí cada país que eles vão parando, eles vão criando um personagem. Então eles param no México, eles param no Chile, param na Argentina, param aqui no Brasil, esses são os que eu lembro. E aí, quando para no Brasil, o Pato Donald está passeando por Copacabana e ele conhece o Zé Carioca. O personagem acabou fazendo sucesso, e aí eles criaram a animação que é Os Três Cavaleiros, que é o Pato Donald, o Zé Carioca e um urubu, se não me engano, que é o personagem do México. Aqui vocês têm um link com um trechinho dessa animação, são 3 minutinhos, que é quando o Zé Carioca oferece cachaça, bem infantil, né? Cachaça pro Pato Donald, e eles cantam Tico-Tico no Fubá, da Carmen Miranda. Enfim, só para vocês terem uma noção de como foi essa criação desse personagem e qual o papel dele nessa história toda, né? Bom, aí, gente, então já estava rolando toda essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos, apesar da simpatia do Vargas pelo Hitler, mas acontece um incidente, que é quando alguns navios brasileiros são afundados por submarinos alemães. Existem várias teorias da conspiração sobre isso, tá? Muita gente fala que, na verdade, não foi a Alemanha que afundou, e sim os Estados Unidos para colocar a culpa na Alemanha. Enfim, ao certo não sabemos. O que dizem, né, o que é o oficial, seria que a Alemanha afundou os navios brasileiros. E aí, então, há uma comoção popular pedindo que o Brasil se posicione e declare guerra contra a Alemanha. É aí, então, que em 1942, o governo vai criar a FEB, Força Expedicionária Brasileira, e vai, então, declarar guerra ao grupo do Eixo. Esse é o brasão da FEB, tá, gente? Vocês estão vendo aqui uma cobra fumando cachimbo. Parece bizarro, mas isso aqui tem a ver com o meme da época. Havia meio que uma piada interna aqui no Brasil, dizendo que era mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil ser necessário na guerra. E aí, quando o Brasil entra na guerra, eles pegam esse meme e utilizam e usam o slogan de agora a cobra vai fumar. E aí, então, se torna o brasão que eles usam no uniforme dos soldados brasileiros que vão para o fronte. Bom, como é que foi essa participação, né? Aqui é uma fotografia da Batalha de Monte Castelo. Basicamente, os soldados brasileiros eles foram para a Itália, quando a Itália estava sendo ocupada e foi efetivamente ocupada pelas forças aliadas. O Brasil enviou 25.334 soldados, comandados pelo general Mascarenhas, que foram fazer parte do 5º Exército Estadunidense. Os brasileiros lutaram principalmente nas batalhas mais importantes no norte da Itália, que levaram à queda da Itália, junto com os Estados Unidos, como vocês viram ali, né? E aí, então, a gente tem a mais importante de todas, que é a Batalha de Monte Castelo. Essa é a disparada mais famosa. E aí, essa fotografia é desse momento, inclusive, né? O Brasil vence, ou o 5º Exército Estadunidense vence com os soldados brasileiros, e a Itália, então, eles conseguem libertar a Itália do domínio nazista no norte. Na próxima aula, que vai ser o desfecho da guerra, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do domínio nazista, tá? Bom, no cemitério de Pistoia, na Itália, há 457 soldados brasileiros enterrados, ou seja, que morreram na guerra, né? Cerca de 3.000 soldados ficaram feridos ou foram mutilados. E o Brasil, além da FEB, enviou a FAB também, que é a Força Aérea Brasileira. Eles enviaram 2.546 pilotos para participarem de algumas missões. Aqui, gente, para vocês verem o brasão que eu falei para vocês, no uniforme dos soldados brasileiros. Ok? Bom, essa foi a nossa participação na guerra, gente. Então, a gente pode dizer que foi uma participação importante, no sentido de que participaram das batalhas decisivas do final ali, quando a Itália é ocupada pelos aliados. E política da boa vizinhança, extremamente importante vocês estarem ligados nesse assunto, tá? Eu trouxe aqui 2 vídeos. Um é do Eduardo Bueno, sobre a participação do Brasil na guerra, que é bem legal. E o segundo, gente, é o vídeo que eu falei que foi produzido pelos Estados Unidos para anunciar que o Brasil entrou na guerra. É bem legal, tá, gente? Não precisa, se vocês não tiverem paciência para ver todo, vê um pedaço, mas só para vocês verem um pouquinho de como funcionava esses vídeos e que tipo de enredo que eles criaram
para supervalorizar ou valorizar, enfim, a participação do Brasil nesse conflito, tá bom? Então, deem uma olhada aí. Qualquer dúvida, me chame.